Romanos capítulo 15, versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos e ele fala assim, ele cita Isaías, que diz assim, Isaías enfatizando declara, brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios e nele os gentios depositarão toda a sua confiança. Esse texto citado por Paulo à igreja de Roma, ele cita um texto, que Isaías escreveu. E Isaías, ele traz essa profecia, porque, só abrindo parêntese, Isaías, profeta messiânico, ele escreve o livro de Isaías, várias revelações a respeito de Jesus. Para algumas pessoas que não sabem, Isaías é um livro do Antigo Testamento, um dos profetas maiores, e ele profetiza sobre o futuro a respeito de Jesus. Jesus ainda não tinha vindo à Terra, ainda não tinha encarnado como um homem e se sacrificado na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Ele estava apenas profetizando. Paulo pega esse texto e ele escreve aos Romanos enfatizando isso, trazendo esse entendimento. E aí, primeira pergunta que pode surgir, quem é Jessé? Essa raiz de Jessé, Jessé foi pai de Davi. Davi foi um rei de Israel, segundo o coração de Deus. E de Davi veio Jesus. Jesus é descendente de Davi. Primeiro ponto. E ele fala também que esse homem da descendência de Davi, ele reinará sobre os gentios. Primeiro, todo mundo já sabe o que significa reinar. É governar. Com as suas regras, com os seus princípios. Ele reina, ele domina. Debaixo do reinado de Jesus, esse povo gentio iria se estabelecer. Depois vamos entender quem são os gentios. Existem dois povos distintos. Os eleitos, que são o povo de Israel, o judeu, para os quais Jesus veio e inicialmente não foi aceito devido até mesmo pelos ensinamentos que o povo que os judeus receberam, de ser um povo que adora somente a Deus. Então eles esperam o Messias de uma forma diferente, com características diferentes, e Jesus não se encaixou nos padrões aparentes, porque Jesus ele se enquadrou em todas as profecias a respeito do Messias. Ele é o Messias e ele se enquadra em todos os perfis que os profetas falaram sobre ele. Porém, o povo eleito do Senhor, o povo judeu, eles estavam esperando características físicas, materiais, e Jesus veio diferente. Então, por isso, eles o rejeitaram. E até então esperam ainda o Messias, que irá voltar e vai salvar também o povo de Israel. Mas o povo e o outro povo são os gentios. Quem são os gentios? Nós. Todas as nações da terra, todos os povos da terra que inicialmente não foram eleitos no sentido de que como povo de Israel, o povo judeu, mas essa salvação se estendeu aos gentios. Nós somos os gentios. É isso que nós precisamos entender. Nós somos os gentios. Mas nós, na última parte do versículo, vai dizer, nele os gentios depositarão toda a sua confiança. Ou seja, ele virá da raiz de Jessé, ele irá governar sobre nós e nós depositaremos nele toda a nossa confiança. Mas o que significa confiança? Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, ou seja, fé. Nós, através da nossa fé, através da nossa esperança, nós depositaremos tudo aos pés do Senhor, aos pés de Jesus. Isso é lindo, isso é extraordinário, porque a palavra de Deus, antes mesmo de Jesus
se revelar como homem, já havia promessas ao nosso respeito. O profeta messiânico, que é o profeta que mais falou a respeito de Jesus, que é Isaías, ele já trouxe sobre nós uma profecia. E nós somos privilegiados, porque nós fomos alcançados por essa profecia, por essa palavra. Cristo veio, se sacrificou por nós, pagou o preço e ele carregou sobre si as nossas dores, enfermidades, sabe? O nosso pecado. Toda a maldade que havia em nós foi depositada em Cristo Jesus. E nós, como gentios, nós recebemos a justificação através da fé. E agora nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos libertos, sarados e curados. E o pecado, ele não tem mais poder sobre nós. Nós podemos resistir ao pecado em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele vai investir. Ele vai tentar nos derrubar, nos afastar, nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas a nossa esperança está depositada em Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós precisamos ficar vigilantes e atentos em todo tempo, vigilantes e atentos, vigiando e com atenção, orando e vigiando. Amém? Para que nós possamos viver essa realidade plena no Senhor Jesus, porque a palavra de Deus já diz isso a nosso respeito. Então deposite a sua confiança, a sua esperança em Jesus e deixe Jesus governar sobre você. Se coloque debaixo do governo de Cristo, vivendo debaixo dos princípios que a palavra de Deus estabelece. E aí nós seremos de fato vitoriosos em Cristo Jesus. E chegará o dia em que nós nos colocaremos diante da presença do Senhor. E Ele irá nos colocar e nos chamar: vinde, amados do meu Pai. Amém? Que essa palavra possa, vibrar no seu coração. Que essa palavra possa ressuscitar a sua esperança se você estiver perdido. E viva essa verdade. A verdade do reino de Deus estabelecida pelo Rei dos Gentios. Amém? Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe você e dê um dia extraordinário na presença dele. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço.